Sejam todos muito bem-vindos ao MGWcast, um podcast para você que tem interesse em empreendedorismo na saúde, inovação e educação. E no episódio de hoje, nós estamos com a doutora Gabriela Cardoso Ferreira, formada em odontologia e também exercendo algumas outras atividades que vamos conversar um pouco hoje. E gostaria de começar também apresentando a nossa outra integrante aqui do Instituto. Eu sou a Manuela, então, gente, vocês já me viram em outros episódios aqui com o Gui. E hoje a gente convidou a Gabi, que já foi nossa aluna aqui no Instituto, porque a gente amou o modelo de negócio dela. Então a gente trouxe ela pra falar um pouquinho mais, né? Porque é muito legal ver os colegas crescendo na odonto, empreendendo ainda mais de uma forma diferente, assim, fazendo essa modelagem de negócio, sabe? Porque eu nunca tinha visto a forma com que tu trabalha. E, na verdade, antes de te conhecer, já tinham falado de ti pra mim, só que eu não sabia quem tu era. E eu achei sensacional, assim, né? E quando me falaram, nossa, a gente aluga o consultório da Gabi. Eu acho que todo mundo aluga aquele consultório, porque é muito bom e, assim, ela faz de uma forma, assim, que fica muito fácil de tu começar. E me chamou a atenção, porque quando eu tava começando, eu tive muito essa dificuldade. Eu tinha que alugar por turnos e, na minha época, era praticamente só mensal. Então, eu não tinha paciente que fosse um dia na semana, exclusivamente na terça-feira, no dia que eu alugava, era muito difícil, sabe? E aí, quando eles falaram isso, eu falei, gente, que máximo, né? Porque se fosse na minha época, eu ia amar isso, né? E a gente achou muito legal trazer também, porque como guia médico, pra abrir a visão não só dos dentistas, mas das pessoas que trabalham com a saúde, como uma forma também de empreender, né? Fora, assim, de só captação de pacientes, né? Então, a gente achou muito legal. Então, o modelo, e tinha que ser presente também, né? Sabe? Primeiro, eu queria agradecer o convite. Fiquei muito feliz quando vocês me convidaram, lembraram de mim e do modelo que eu faço funcionar. Eu sou dentista, né? Como vocês já falaram. Comecei a minha trajetória prestando vestibular. Fiz 3 anos de cursinho para entrar na URGS. Eu queria antes fazer medicina. E que bom que eu não passei. Hoje eu vejo que bom que eu não passei, porque eu acho muito legal, eu admiro. Mas eu acho que eu não ia ter mental, assim, pra fazer, psicológico, porque eu sou muito ansiosa. Então eu ia ficar pensando, a pessoa vai morrer, a pessoa depende de mim. Então eu vejo que na odonto eu me encontrei muito mais também, por ser área da saúde e tudo. E é um pouquinho mais tranquilo, ainda tem seus percalços, né? Não é essa paz, mas é um pouquinho mais tranquilo. Quanto tempo tu é formada, Gabi, já? Em janeiro vai fazer 8 anos já que eu me formei. Que legal. Passa o tempo, né? Passa muito rápido. E quando tu se formou, qual foi a primeira coisa que tu fez, assim, nossa, foi trabalhar em clínicas, tu já fez teu primeiro consultório, como é que aconteceu, assim? Eu me considero uma pessoa de muita sorte, tá? Isso eu sempre falo, que eu devo ter uma luzinha, assim, de várias coisas. Um pouco antes de eu me formar, surgiu uma oportunidade de eu comprar os equipamentos de um consultório usado. Surgiu como é que se chama no Facebook, assim, um anúncio de uma senhora que estava anunciando o consultório dela, e aí eu entrei em contato e ela estava anunciando porque ela queria, na verdade, era vender a sala. O que estava ali dentro, como ela estava aposentada, ela já não tinha mais interesse, ela sabia que tinha um valor, e aí o meu pai pediu para que eu oferecesse para ela muito abaixo do valor. Vamos ver se ela vai vender. E ela vendeu. Então eu levei tudo para dentro de casa, limpei, enquanto isso o que tinha que reformar, tipo, trocar estofamento, essas coisas todas a gente fez. E ficou esperando eu me formar. E aí, quanto tempo antes de tu te formar? Uns 8 meses. Eu tava no 9º semestre, eu tava no posto, no estágio do posto, quando aconteceu isso. Ficou lá, guardadinho num quarto, e me esperando eu me formar. E eu não sabia onde eu ia montar, eu não sabia nada. Nisso, quase eu me formando, assim, faltavam uns 2 meses pra eu me formar. Tem uma filha de uns amigos do meu pai, que eu costumo dizer até que ela é minha prima, porque eu fui criada junto com ela. Ela tinha uma clínica estética, que tinha uma sala vazia, e ela me chamou pra montar o meu consultório, porque ela sabia que eu tinha os equipamentos, né? E ela me chamou pra eu montar o consultório lá. E aí eu, então vamos montar, né? Que é onde tá agora? Que é onde tá agora, onde funciona o modelo de negócio que eu... Porque tu tem 2 consultórios agora, né? Hoje. Isso, 2 consultórios. Eu tenho Anexo, que é uma clínica com mais 3 sócias. Que tu atende nesse lugar. Que eu atendo nesse lugar. Esse lugar a gente não aluga pra ninguém, só nós 4 atendemos lá e eventualmente o colega que faz alguma coisa que a gente não faz. E é 25% de cada um. É tudo igual lá. Nessa parte de... Todo mundo é igual, não tem ninguém acima de ninguém, né? Dizendo assim. De porcentagem de investimento, exatamente. E esse outro consultório. Inclusive, essas 3 colegas que eu divido o anexo eram as 3 que mais atendiam no meu consultório e as minhas 3 mais amigas, assim, da odonto. E aí, montei esse consultório.
me formei em janeiro de 2017. E aí montei o consultório e, claro, né, não tinha ninguém pra atender. Como é o que acontece? Como é o que acontece normalmente, né? Bom, tu tinha tudo menos os pacientes. Eu tinha tudo menos os pacientes, não tinha ninguém pra atender. Claro, tinha demanda de um parente ou outro, tinha um amigo ou outro, mas eu não cobrava nada muito grande de ninguém, porque tava todo mundo pra me ajudar, então eu vou ajudar vocês também, né? Aquela coisa que tu fica assim, querem me ajudar e tal. Por sorte, a clínica também girava já, gente, a clínica dessa minha prima. Então ela me ajudava, vamos fazer alguma coisa para as pessoas te conhecerem, para fazer um clareamento, a gente começou umas coisas bem simples, assim. Aproveitando a cartela de pacientes dela. É isso, exatamente, algo com estética, assim. Eu sempre dizendo pra ela, dentista não pode fazer propaganda, dentista não pode fazer nada, mas fluiu um pouquinho, assim, deu pra... também tinha o meu pai que me ajudava por trás, ela tava ali ajudando quando, pai, esse mês tu vai ter que completar, não era eu. E tu já começou a tua especialização aí? É isso que eu ia entrar. Daí, quando eu tava no fim da faculdade, eu fiz o meu TCC, eu fiz tudo da endo, assim, sabe? Fiz a iniciação científica, o TCC, inclusive tô até hoje na endo com a minha orientadora, né? É a mesma orientadora desde o meu 4º semestre. E daí, quando chegou, assim, tava quase terminando o TCC, ela perguntou se eu ia prestar a prova do mestrado pra endo. E eu nem tinha pensado nisso. Sabe, eu não tinha pensado em nada. Não, eu só queria me informar. Eu sabia que talvez eu fosse montar um consultório, mas eu não tinha pensado se eu queria fazer especialização, mestrado. Cadeira acadêmica? Nada, eu não tinha pensado. Às vezes eu fico pensando, nossa, não tinha planejamento nenhum e olha onde a gente vai parar, né? Uhum. E aí eu cheguei pra minha mãe e falei, a Fábio me convidou, a Fábio, minha orientadora, me convidou pra fazer a prova do mestrado. E minha mãe, mas tu vai fazer? Porque tu vai fazer? E eu, então eu vou fazer, né? Fiz a prova, passei, e aí na entrevista eles falaram, quem faz a prova do mestrado tem que fazer a especialização, porque não faz sentido ser professor de algo que tu não é especialista, né? Nossa. Então tá, vou fazer. Fiz especialização em endo também. Daí isso eu tava fazendo, aí o mestrado foi no primeiro semestre, que já começou, né, em março, abril, e a especialização começou acho que agosto, setembro já, então comecei a fazer os dois juntos. E aí nesse mesmo ano, algumas amigas queriam atender a mãe, o pai, o tio, a tia. Uhum. E aí eu ofereci o consultório, disse, vem, pode atender lá e tal. E eu sabia que eu não queria cobrar um turno da pessoa, porque ela não ia usar um turno. Ela ia usar 2 horas. E foi mais ou menos aí que começou. Daí tu foi pensando. E vamos explicar mais ou menos como que tu faz, né? Primeiro vamos explicar, daí dá pra entender melhor. Como que tu... vamos supor, eu quero ir lá e atender 2 pacientes no teu consultório. Como que funciona? Funciona assim, eu alugo por procedimento. Então eu vou te perguntar, tu precisa de quanto tempo e quais procedimentos tu vai fazer? E aí eu tenho uma tabela fechada de procedimentos que eu não costumo dizer que é por tempo, mas também é por tempo. Um tempo normal de atendimento, né? Então, imagina se a pessoa fica ali 4 horas fazendo uma restauração. Não dá, né? Que nem na faculdade, você faz um turno inteiro, não dá? Eu tento sempre levar o bom senso, assim, sabe? Existem restaurações que a gente vai fazer em meia hora, existem restaurações que a gente vai precisar de 1h15. Existem. Por isso que eu tento o bom senso sempre, assim. Então, eu compro o procedimento e aí tu vai me dizer, precisa mais ou menos de tanto tempo, se eu ver que tá dentro do coisa, a gente agenda e tudo. Aí o que as pessoas precisam levar? Precisam levar a sua papelaria, o seu recibo, sua máquina de cartão e o seu jaleco. E é claro, alguma coisa muito específica que eu não forneço, assim, claro. Mas tu dá todo o material? Eu dou todo o material. EPI, tudo pra pessoa. EPI, pra uma instauração tem adesivo, tem adesivo, tem ácido, tem tudo o que precisa pra fazer uma instauração. Mas eu uso polimento tal, leva. Sabe? Pode levar, não tem problema, assim. Sim, mas pro básico, tipo, isso é ótimo, né? Porque eu me lembro que quando eu comecei, uma das grandes dificuldades foi comprar material, porque o material não é barato e eu não tinha condições, assim, de comprar. No meu primeiro ano de consultório, venceram os anestésicos. Nossa, sim. Que hoje em dia dura 1 mês, 2. Sim. Venceram, eu falei assim, meu Deus, dura 2 anos, venceu tudo. E aí, por exemplo, assim, eu vou lá, então, quero alugar e eu quero fazer uma restauração, vamos supor que... Vou dar um exemplo, assim, de valor, tá? Uhum. Vamos supor que tu cobra R$60 e eu posso botar o valor em cima. Se eu quiser fazer por R$500 aquela restauração, por R$200, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Eu sempre digo, eu não me importo que tu cobre R$500 e eu ganhe 60, vamos dar o teu valor. E eu ganhe 60. Eu até gosto. Sinal que elas estão cobrando bem, eu quero que as pessoas ganhem dinheiro. A minha intenção lá é fazer com que as pessoas ganhem dinheiro, assim como eu quero ganhar dinheiro também. Eu digo, não é filantrópico, né? Eu quero lucrar também. Mas a pessoa cobra o que ela quiser. Se ela quer dar de presente pra alguém, ela quiser pagar só a minha parte, beleza. Sabe?
tem problema. Tu nem se envolve com essa parte. Não Tu nem sabe quanto a pessoa tá Nem sei quanto a pessoa tá cobrando. E realmente, até hoje, às vezes, eu digo, nossa, eu não faço ideia de quanto que elas... Uma ou outra vez a gente comenta, porque às vezes me perguntam quanto tu acha que eu cobro, daí eu meio que ajudo, sempre jogo mais pra cima. Sim. Porque eu sei que elas vão cobrar menos ainda do que eu vou dizer. Mas é mais ou menos isso. Fazendo uma analogia, é como se fosse um hospital privado que aluga uma sala cirúrgica. Exatamente. Então, assim, ó, o profissional que quer fazer um procedimento, quer fazer uma cirurgia, bom, eu quero essa sala por 2 horas, o valor é esse. Eu quero por 3 horas, o valor é esse. Então, é exatamente igual como se faz em hospital de aluguel de sala, assim. Eles fornecem tudo, um aparelho específico que tu queira levar, tu leva e utiliza, mas as coisas da rotina é tudo disponível lá por aquele valor, é exatamente assim. É exatamente isso. Isso é muito legal, porque eu nunca realmente tinha visto isso. E pra quem tá começando, é muito É lógico, bom. resina, por exemplo, tu vai ter que comprar todo o leque de cor que vai vencer e tu não vai usar tudo. Não vai, exatamente. É isso, assim, sabe? E uma coisa que eu sempre digo pra elas, assim, o consultório ali, ele é a minha menina dos olhos. Eu sempre... Agora eu viajei, por exemplo, comprei o enfeite pra botar lá, uma boquinha na sala de harmonização. Eu tô sempre querendo melhorar. E se eu posso, eu vou comprar a resina melhor. Se eu posso, eu vou... Eu sempre quero melhorar, porque eu atendo lá também, sabe? Então, por eu atender lá, eu enxergo as coisas que precisam, as coisas que não precisam. Então, eu espero que as pessoas enxerguem que eu tenho esse carinho por lá. Eu acho que enxergo, porque uma das coisas agora que tu falou, isso eu lembrei, antes de te conhecer, que nem eu te falei, e já tinham falado de ti, e eles falaram assim, nossa, a Gabi compra materiais muito bons. Então, que bom. É bem reconhecido isso mesmo, assim. Por isso que eu achei tão interessante também, assim, né? Porque a gente vê que tu tem esse cuidado e tu começou só com a sala de odonto, hoje tu já tem 2, né? Isso, porque aí eu dividia a outra sala, um conjunto, né, com a minha prima, a Lari. E aí a Lari, na pandemia, ela engravidou e aí ela fechou, porque ninguém sabia, né, como é que era. E ela foi até morar no Rio, agora ela voltou. E aí eu coloquei 2 psicólogas lá. E elas ficaram por um tempo. E aí no fim do ano passado, só que elas não são de Porto Alegre, elas são de Canoas. E aí no fim do ano passado eu comecei a ver que elas não estavam quase indo, sabe? E eu pensei, o que eu poderia fazer naquela sala? E aí, porque eu não queria mais dividir e fazer combinação de novo e tudo de novo, assim, Sim. sabe? E elas alugavam, na verdade. Elas alugavam. Mensal. Isso, mensal. E aí eu pensei, se elas saírem, não convidei elas a se retirar. Eu só falei, se vocês saírem, não se preocupem comigo, porque eu já tenho um projeto pra essa sala. Em 15 dias elas avisaram que eu saí, juro. Eu acho que elas estavam se segurando Só pra não me... ter a sua liberação. É porque isso é difícil mesmo, porque tu não sabe até quanto a pessoa consegue alugar aquela sala ali, né? Às vezes tu não tem paciente suficiente, mas no teu caso tu já tava ali. Eu tava pensando, porque eu vi que elas estavam atendendo menos, porque elas estavam atendendo os consultórios delas em Canoas e tudo, assim, né? E aí eu cheguei e falei, olha, se eu tenho um projeto pra lá, então não fiquem por mim. E pra elas, eu acho que tava dando... Elas, por elas também alugavam pra outras psicólogas e tal, então eu acho que elas estavam deixando morno ali, né? Aí elas saíram, e aí nessa sala eu reformei, fiz uma reforma geral e botei uma sala só de harmonização dele. Que aí não tem uma cadeira, não tem compressor, você tem uma maca, mas acho que é igual a de vocês até. E como encarece botar a sala de dentista, né? A gente viu aqui na Irene. Quando a gente foi fazer, porque a sala, por ser médica, é como se fosse sala de harmonização, assim, não precisa de muitas coisas, né? Mas a sala de odonto todo o encanamento é diferente, isso encarece muito, né? Tem que ter 2 pias, se a esterilização for lá, tem que ter uma autoclave, um compressor. Ou um compressor que tem pra 2 cadeiras, é bem... Exato, e todo o investimento, assim, né? E um quebra-quebra, né? Enquanto uma sala de atendimento normal, assim, de outras especialidades, tu bota uma maca, né? E é o teu conhecimento ali, claro, tem outros equipamentos também. Mas a sala de odonto, ela tem essa questão, assim, né? E tu comentou que agora você tá até com a agenda bem fechada, porque lotou bastante, né? A de odonto, sim. Tá bem... Não, ainda existem alguns espaços, mas Sim. eu fico pensando, às vezes tem que deixar pra quem já tá. Sim, verdade. Pra essas pessoas e pra mim, mesmo pra gente conseguir colocar os pacientes, né? E reatender, né? Reatender, voltar. Então, na de odonto eu tenho dado uma segurada de harmonização, não. Dá pra atender. E uma coisa que eu achei muito legal, eu te mostrei também, né? Eu te mostrei a foto que tu postou por aqui. Sobre comprou agora um Aitero pra lá também, né? Que é uma grande... Já é uma conquista comprar um Aitero pra gente, né? Quando eu comprei, fiquei muito feliz, assim. Eu também. E aí eu vi que tu comprou o segundo, falei, nossa, parabéns, sabe? Eu achei muito legal mesmo. E aí o pessoal pode alugar de os escaneamentos. Isso aí, vou deixar lá o Aitero pra quem quiser, tanto pra prótese, pra placa de bruxismo, pra Invisalign, pra orto, né?
Pra quem quiser, até pra escaneamentos, pra clareamento, às vezes dá, né? Pode usar, daí vai pagar pra mim por escaneamento, assim. Ai, legal. O iTero, pra quem não sabe, é o scanner que os dentistas usam, né? Isso, a gente fala que tem, o Gui tem o iTero dele, que é o Ecodoppler. Aí tem o Cada um com seu iTero. Cada um com seu iTero. E eu tenho o meu iTero lá, que é pra escaneamento bucal, que os pacientes amam, né? É Depois muito começa a legal. usar. Não consegue não usar, Não né? consegue não usar, né? E eu faço rapidinho, né? Depois que tu aprende... É muito rápido. No começo eu achei bem difícil, sabe? Na hora que fui aprender, essa primeira vez que eu escanei, eu falei, gente, eu falei preguiça. Tu pensa de pra um lado, vai pro outro, e aí tu... Eu falei, Mas não, depois só foi. Não sei que hora que virou essa chave, mas assim, deu, sabe? E é muito legal, assim, né? E também, uma das coisas... Existem alguns materiais que eu não forneço. Um deles é a silicona. Ah, sim. E aí, quando a pessoa precisa da silicona, ela ficava meio que num limbo, assim. Porque ela não quer dar o investimento da silicona, né? Que é uns 800 mil reais. Aí ela vai tirar todo o lucro dela, mais pagando aluguel pra mim, mais a prótese protético, sabe? Então, acabou, a pessoa vai pagar pra trabalhar, né? Sim. Então, O eu acho... escaneamento passa direto pro circuito. Daí tu não precisa desse material pra rodagem. Então, claro, eu tive medo quando eu disse, tá, vou pegar o segundo, mas eu pensei, vou acreditar que as pessoas vão usar, e eu acredito que vão, porque é uma coisa legal, tu tem que usar, né? Não Quando tem a disposição, tu usa, né? A gente pensa sempre isso, assim, tá, mas primeiro eu vou ter paciente, depois eu vou adquirir, mas não é assim que funciona, né? Primeiro tu tem, aí depois as pessoas vêm porque tu tem aquilo ali, né? Sim. Eu acho que isso é uma das coisas que os E o dentistas iTero precisam eu notei quando eu peguei o primeiro, que quando dizem que, o iTero se paga, que dizem, né? Sim. Qualquer curso de Invisalign vão dizer que o iTero se paga. Sim. Se paga mesmo. Se paga. Tu vai usar mais, tu vai usar pra qualquer coisa, as pessoas acham lindo, tu A vai... gente usa pra tudo. Pra tudo. E realmente traz um encantamento, né, pro paciente, a digitalização, que é uma coisa absurda, assim. E eu pensava, eu tinha esse medo também, quando eu falei, nossa, será que eu não É um passo apartamento, muito né? grande? Sim, será que eu nem passo muito grande, assim? Mas assim, ó, tu vende muito mais. É muito difícil tu não fechar um tratamento. Como ele tá ali, A gente já teve essa discussão, né? Porque tem alguns meses, principalmente acho que foi no início do ano, que tava o iTero ali e, não chegou a não vender um tratamento. E a gente, mas será que tá valendo a pena? Tava naquela questão assim, bom, vou seguir fazendo isso, ou vou focar em mais na parte de harmonização e mais em gestão, ou vou seguir fazendo orto. Daí a gente pensou, não, é uma tecnologia de ponta, vamos deixar aqui, os pacientes gostam. E não deu outra, né? 2 meses depois já deu uma subida muito boa. E tu vende só o aparelho visível, né? Tu vende tudo. É aí que tá, acho que essa chavezinha, assim. A Irex, que é o aparelho que eles saiu da boca das crianças. Eu escaneio sem borracha. Tá. Eu também. Escaneio, mando pro laboratório, volta, eu instalo sem luxinha também. Às vezes Sim. top, mas eu instalo e deu. Aí eu pensei, meu Olha Deus, só, eu tenho são que 4 botar... etapas que a gente 4 consultas. Que a gente fazia 4 consultas pra botar o Irex, né? Porque bota a borrachinha, bota a banda e molda, bota a borrachinha e instala o aparelho. E ainda não faz. pode não dar certo. E pode não dar certo, exatamente. Hoje tu escaneia e depois tu coloca. Teoricamente, que o paciente até barateia, porque às vezes que ele vai ter que vir... Exatamente. Não vai ter que moldar a criança que fica querendo aumentar. É muito bom. É muito bom, é verdade. E o iTero, assim, não tem como não ter, né? E realmente, uma das coisas que a gente pensava, eu pensava, né, que era muito pra vender aparelho invisível. Que era muito pra vender aparelho invisível. E assim, ó, é uma das coisas que tu vende, né? Tu vende muitas outras coisas, assim, pra fora aquilo ali, então... E, na verdade, o iTero, ele foi criado pra outras coisas, não era para aparelho, né? Não é para... Não sabia. Ele foi criado pra... Ele se tornou também para fazer o escaneamento pra aparelho invisível, mas ele não começou diretamente pra... Olha, pra fazer essa informação. Mas ele faz bem mais sentido pra prótese, assim. Ele faz mais sentido pra prótese. É que agora tem a simulação, tem todas as outras coisas, mas pra prótese ele é uma mão na roda, escaneou, manda no laboratório. É muito bom, né? Uhum. É muito bom. Foi interessante o que a Gabi falou no início, porque tava no 9º semestre e tu falou assim, eu tive um pouco de sorte, assim, porque apareceu pra mim um anúncio da pessoa querendo vender. E, na verdade, a gente fala bastante sobre isso, né? Porque tu até pode ter um pouquinho de sorte, mas é que isso acontece pra quem tá no caminho e tá tentando evoluir. Porque, assim, se aparecer um anúncio pra ti, o que tu pesquisou pro algoritmo entender que ele tinha que te dar aquela informação, entendeu? Então, tu já tava pensando em fazer alguma coisa, mesmo antes de formado. E aí, claro, aí depois deslanchou e... Não, com certeza, tu tem muito mérito. Então, tu tem esse perfil também. Porque senão você apareceu pra muitas pessoas, né? Sim. Entendeu? Então, mas quem... Bom, e fizeram um grupo de odonto grande.
Exato. Claro que a gente tem pais que nos auxiliam, acho que ajuda demais, assim. Mas tem muitas pessoas que têm os pais que auxiliam que não dão esses passos também, né? Eu canso de ver, porque assim, lá no consultório tem muita recém-formada. Inclusive é o meu foco. Porque tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim é que elas são mais devagar e tudo. Tem Gastam mais material. Gastam mais material. Mas tem um lado bom que eu posso moldar. Tipo, eu gosto que faça assim. E geralmente, quando a pessoa é muito do bem, tudo acontece direitinho, sabe? Tudo flui. E tem umas que eu vejo assim, tu tem dinheiro, teu pai tem dinheiro, por que tu não pensa em montar assim? Tu pode? Uhum. E aí, mas eu não tenho paciente. Mas agora não é a hora ainda. mas e não sei o quê. E eu fico pensando, então tá, faz o que tu quiser, sabe? Mas eu vejo assim, tem muita gente que vai botando uns... se não der certo, não deu certo. É que nem agora, eu não sei se vocês como casal também têm essas conversas. Eu com o meu noivo, ele me ajuda muito a pensar no racional, porque eu sou bem emotiva, assim, sabe? E ele tenta, pera aí, sabe? Ainda é um negócio e tal. Sim. Do Etero, por exemplo, eu queria muito e ele tava botando no papel se vale a pena. A gente botou no papel, viu que valia a pena e por que... E aí ele assim, e se não valer a pena? Eu falei pra ele, vou pagar uma multa. Se não valer a pena, vou pagar uma multa, tá, beleza. Vou ficar triste? Vou. Mas é do jogo, sabe? Exatamente. O dar certo às vezes é muito melhor. E não é uma vergonha pagar uma multa. Se não der certo, não deu. Exatamente. A gente não pode ter medo de ser visto tentando, né? A Gabi fez um post assim esses dias e realmente, assim, às vezes eu acho que a pessoa tem medo do que os outros vão pensar caso ela precise devolver o Eterno, né? Um exemplo assim. Ela só tá tentando. Eu realmente vejo com outros olhos hoje as pessoas também, depois que a gente começou, porque o empreender é muito difícil no Brasil, né? Não é fácil mesmo, a gente paga muito imposto. Só que eu ainda vejo que quem tem esse perfil é o melhor caminho, né? É o melhor caminho pra tu ter mais qualidade de vida, principalmente. Eu vejo muito, a gente fala muito, né, sobre isso, de tu... que o nosso sonho não é ter uma agenda cheia. Acho que a gente vai muito contra também o que nos ensinaram, né? Porque tu pensava assim que sucesso é ter uma agenda cheia, sucesso é tu não ter tempo pra trabalhar 12 horas por dia. Pra mim, isso era sucesso. Hoje, pra nós, a gente já pensa diferente, né? Sucesso é trabalhar muito menos, ganhando mais, que é muito possível, porque só se te olhar agora. Tu ganha mais hoje atendendo menos do que provavelmente há 5 anos atrás, que tu atendia muito mais, né? Então é possível fazer essa caminhada. É claro, né, Gabi, leva um tempo. A gente tem que entender isso. Não adianta tu no teu primeiro ano querer trabalhar 4 horas e ganhar como uma pessoa que tá lá há 10 anos. Mas tu tem que planejar a tua vida para que isso aconteça, porque tu só tá hoje trabalhando menos, tendo condições de comprar 2 Aitero, assim, se programando pra isso, porque tu deu um passo lá atrás, né? Tu plantou lá atrás e hoje tu planta pro teu futuro, né? Eu lembro, isso é muito verdade, assim, eu lembro da época que meu pai precisava completar valor de dental, da parcela, ou do aluguel da sala, essas coisas assim. E eu lembro que eu tinha que pagar a especialização, tava no mestrado e eu tinha 2 contas grandes, que era o consultório e a especialização, né? E eu lembro das minhas colegas todos ganhando dinheiro nas clínicas. E eu pensava, meu Deus, tá todo mundo ganhando dinheiro e eu sem dinheiro. É muito isso. E eu não tinha, sabe? Eu ficava... às vezes eu tinha que comprar coisa pro consultório, tipo, acabou hoje nada, tem que comprar lista de dental, assim. E eu via todo mundo que trabalhava pros outros ganhando dinheiro. Porque, na verdade, tu sai com aquele dinheiro limpo dali mesmo, né? Tu não tem as contas pra pagar. É limpo, né? E dependendo de onde tu não tem que pagar imposto, porque te pagaram, sei lá. Então, e aí eu lembro, eu tinha muito isso que eu tava no fim da especialização, uma colega tava, porque eu vou comprar um carro, eu não sei o que. Tipo, eu tava planejando sair da casa dos meus pais só. Mas aí também, se ela, por exemplo, cair e quebrar a mão, o ganho dela vai a 0. Exatamente. E tu construindo um negócio, daqui a pouco tu vai conseguir deixar aquilo funcionando bem. Gente, é engraçado porque tu falou que cair e quebrar a mão. Mas também. Mas eu sempre pensei nisso, sabia? Eu falei, gente, eu parei de andar de roller porque eu tinha muito medo de cair e me quebrar e não poder trabalhar, sabe? A gente tem que pensar nisso, não pensa mais. E eu pensei, nossa, eu tô cheia de contas, se eu parar de trabalhar, eu paro de ganhar, gente, não tem... O dono da clínica não vai ficar, os pacientes vão me esperar agora melhorar 2 meses. Alguns não esperam. E eu acho que como dono de clínica ele nem tem que esperar mesmo, porque ele também tem muitos contos pra pagar, né? Então, a roda, ela não para, porque o mundo não para porque tu se machucou, sabe? Então, isso é uma das coisas que eu acho muito interessante, porque tu também achou uma forma de empreender diferente do que a maioria faz. Isso eu achei muito legal, assim, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção.
E tu realmente, assim, tu não para de trabalhar, tu continua trabalhando, mas a tua renda não vem exclusivamente daquilo ali, né? Sim, A tua mão de e obra. agora, por exemplo, eu viajei 10 dias e o consultório continuou. Exatamente. Eu tinha uma colega lá cuidando, uma TSB, e ela ia fazer essa coisa de esterilizar, todo o dia a dia de consultório, ela cuidou pra mim e o consultório continuou assim, sabe? E foi aí que eu comecei a pensar, vale a pena ainda eu pagar alguém pra fazer toda essa parte que eu tô fazendo, que é o meu próximo projeto agora, que é delegar. Aham. É uma coisa muito difícil, né? Porque eu gosto, principalmente de quem gosta de fazer as coisas como bem certinho, né? E eu consegui viajar ganhando dinheiro, assim, sabe? E tu é super jovem ainda, né? Tu tem 34? 33. 33? Então, imagina, tu pensou lá atrás nisso e hoje tu já tá colhendo, né? Então, assim, por exemplo, se a pessoa também já é mais velha, né? Vamos supor que ela tem 40 anos, que é uma pessoa jovem ainda. Mas se ela começar hoje, ela vai estar com 50 anos muito melhor. Porque eu já vi muitos dentistas, e a gente fala sobre médicos também, né? Atendendo em plantão, por exemplo, com 50, 60 anos. Eu já vi clínicas populares com dentistas dessa idade. Então, eu acho que é difícil, gente. Porque se tu engravida, por exemplo, e se tu não pensar com antecedência que tu precisa ter um dinheiro além da tua mão de obra, assim, a vida fica mais difícil, fica bem mais difícil, sabe? Então, tu precisa planejar de alguma forma de tu tá investindo. E como, né, tu planejou de uma forma, mas tem várias formas pra planejar, né? A pessoa pode vender um produto digital, a pessoa pode dar aula, a pessoa pode... Eu falo isso, inclusive, na escola pra dentistas, né? Eu fiz um módulo nessa nova escola agora que a gente tá gravando, exclusivamente pra formados até 5 anos, assim, pra realmente abrir a mentalidade que hoje mudou, as coisas mudaram muito, né? Antigamente a gente falava muito de fazer uma coisa só, né? E de ser muito bom em uma coisa só, daí tu tem que fazer uma coisa e ser muito bom naquela coisa. A gente foi muito ensinado a isso. Hoje tu precisa diversificar um pouco mais pra tu conseguir ter uma vida melhor, né? A gente fala bastante sobre isso também. Então, tu precisa ter mais braços, a tua renda precisa de vir de mais lugares. E assim, existem inúmeras formas até de modificar um negócio que até já existe. Por exemplo, aluguel de sala existe, mas aluguel de sala como o teu é diferente e chama atenção. E eu juro pra vocês que foi orgânico que aconteceu, assim, não foi, vou planejar, isso foi acontecendo, porque a amiga foi atendendo a tia, daí a mãe, daí não sei, e deu, não, peraí, e eu já deixava usar os materiais, mas antes eu era meio que uma taxa única, sabe? Ah, sim. Aí até eu entender, não, mas a restauração tem um valor diferente da limpeza. Tu teve que parar e calcular tudo, né? Tive. Isso deu um trabalho? Deu um trabalho. Esse ano eu recalculei tudo de novo. Sim. E aí, isso em março, que foi quando eu abri a outra sala, né? Daí recalculei tudo de novo e ainda não tive coragem. Aí eu fico, mas elas recém se formaram, nananã. Daí comecei a avisar. Aí agora eu vou subir de verdade. Isso vai acontecer, viu, meninas? Fiquem ligadas. Fiquem ligadas. Mas é pro bem. Absurdamente, não. Vai ser algo entre 10% e 15%, assim. Não vai ser um absurdo. E também, agora tem o Aitero. Eu também fiz toda uma reforma lá. Coloquei coisas mais bonitinhas. O raio-x agora é um raio-x portátil. Vai sair o raio-x. Vai ser uma coisa mais fácil de tirar também, o raio-x. O fotopolimerizador também tá novo. Então, várias coisas assim. Sim, tu tá sempre cuidando, assim, sempre investindo, né? Sempre. Porque tem também uma tendência de quem aluga sala, tá ali, né? E a pessoa segue a vida e deixa. Vários lugares assim, né? Vão deixando, tipo, o negócio se deteriorando ali, mas tá ali, né? E legal que tu tá sempre modificando. E ele é novo já. Vamos pensar que tu começou ali. Ele tem 7 anos e meio, Não, velho não é, né? Não. E eu tô sempre querendo cuidar e melhorar. O travesseirinho. Uma vez eu passei. Eu sou bem aberta à sugestão. Tipo, uma menina falou: olha essa resina aqui. Meu professor da pós sugeriu, daí eu vou olhar. O preço é bem ok, eu consigo colocar. Comprei 5 cores lá pra ela. Foi pra todas, né? Aí o paciente de uma que eu fui escanear falou: eu fui no consultório, tinha um travesseirinho e o rolo aqui. Mandei vir, o rolo tá lá, tá tudo. Então eu sempre aceito, assim, claro que se não for absurdo, por mais. Sim, né? Aí, porque eu recebo bastante pergunta absurda, assim. De gente que eu fico pensando assim, tu quer que eu atenda pra ti também? Sabe? Não, eu tenho um que tu falou que eu achei sensacional, que foi uma questão de botox, assim, que a pessoa tu cobrou um valor muito baixo só porque daí a parte da harmonização tu não tem mais dá material. O produto, né? Caso não. a pessoa leva o produto, né? Tu aluga a sala. Porque, enfim, sobra produto, a pessoa tem que levar, né? E daí perguntava se estudava, assim, era muito baixo o valor. Era assim, muito baixo o valor. falei, Gente, tá incluso o botox nesse valor. Aí tu tem que dizer com jeitinho de que não tá, sabe? Que não tem eu tenho como. aprendido muito a ser mais incisiva, assim, sabe? Porque eu sou bem agreeable, assim, bem
pode fazer o que quiser comigo, só que legal. E aí chega uma hora que tu vê que a pessoa senta em ti, sabe? Ah, não. Mas uma das coisas mais importantes é tu aprender a te posicionar, né? Quando tu tem um negócio, uma empresa, tu tem que te posicionar e aprender a dizer não, né? Então isso eu acho que ao longo desses 9 meses, assim, é uma coisa que a gente aprendeu bastante, assim, né? Vocês também devem passar por isso. Muito, assim, a fala não pra mim foi muito difícil, foi assunto de terapia, assim. E Tu principalmente não falar quer não. se indispor, tu não quer que a pessoa deixe de gostar de ti. Exatamente. É. Só que, por exemplo, só tu sabe o preço financeiro e emocional pra tu construir um local, né? De medo, por exemplo, medo de tu não pagar um aluguel, medo de, assim, ó, de só entrar o dinheiro, só sair de uma mão e ir pra outra, assim, tipo, só pagar. E a gente sabe se custa, e às vezes a pessoa que tá vindo aqui, apesar dos nossos valores serem muito bons, às vezes a pessoa acha que é pouco pra ela. Sabe? E a gente tá pagando valor acima do mercado e aí o colega acha, nossa, mas a pessoa também não tem visibilidade, também não tem nome, também não tá trazendo ninguém pra cá, ela só tá dando uma oportunidade de começar aqui com a gente em alguma área. E aí tu falar assim, e tu gostar da pessoa, e tu tem que falar, não, aqui a gente fez a precificação, funciona dessa forma. Nossa, me doeu muito em mim, sabe? Tipo, Mas o que bem eu difícil. mais quero é que todo mundo ganhe. Com certeza. E eu Nossa. também. Quando eu pensei nisso, não, eu tenho que ganhar. Não só vocês que têm. E é difícil, e a gente... Eu vejo no Brasil que é errado ter dinheiro, né? É errado ter dinheiro. Exatamente. Não, mas a gente tem que ter. Mas tem coisas que eu acho que as pessoas só aprendem quando elas botam um negócio, que não tem como explicar antes, assim. Sabe? E eu tenho coisas que eu só aprendi depois que eu também julgava antes. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu julgava e que hoje eu entendo perfeitamente. Eu trabalhava numa clínica logo que eu comecei e que eu ganhava R$14 por paciente. Só que eles cobravam dos pacientes de 80 a 100 reais. Eles não tinham como me pagar mais do que isso mesmo. Então, eles iam sair no prejuízo. E assim, a clínica fechou depois, sabe? Porque eu acredito que mesmo pagando esse valor... claro, daí tem outros assuntos que podiam cobrar mais do paciente, daí... É que tu pensava, eles gastam só o EPI. Não, né? Não, é tudo, é funcionário que é muito caro, é o local, é todo o estresse, os donos, porque às vezes tem clínicas que tem 3, 4 donos e todo mundo tem que ganhar. Não é fácil mesmo, sabe? Então, assim, aí depois pra uma outra clínica que eu fui, que foi onde eu aprendi mais gestão mesmo, né, que eu comecei a compartilhar muito com o Gui também, aí ali eu comecei a entender que era muito diferente do que eu pensava. Mas aí eu vejo que, geralmente, as pessoas mais que não entendem valores e acham que ganham pouco, são pessoas que não têm seu próprio negócio. Quando a pessoa teve um negócio da vida que seja, assim, ela entende muito. É muito diferente de tu conversar com alguém que tem consultório e tu conversar com alguém que não tem, assim. Bom, a gente fala sobre isso, né? As pessoas que a gente tem uma parceria aqui, que boa, as melhores parcerias que a gente tem são das pessoas mais capacitadas, que tem mais ensino no sentido de mestrado, doutorado, tem mais... mais experiência prática. Que são melhores, tecnicamente falando, são as pessoas mais fáceis de lidar. E são as que mais é tranquilo de tu falar de um financeiro, porque elas entendem de uma forma muito diferente tudo, porque a maioria já tem o seu próprio negócio, tem a parte de ensino, mas tem o seu próprio negócio, já teve seu consultório, alguma coisa assim. Nossa, é muito diferente, sabe? Eu não sei se tu já notou isso também, porque na verdade tu pega justamente as pessoas que não têm isso, né? Então tu pega essa parte difícil, assim. Mas eu às vezes começo a mostrar, assim, de uma forma ou de outra, porque às vezes eu penso, quem sabe se eu fizer essa pessoa enxergar, ela vai ver se tem o custo, sabe? Tem o custo desde o cafezinho, né? Mas olha, eu tenho que escrever um livro de tudo que já aconteceu lá. Eu juro. Eu acho que tem coisa que eu não posso nem contar aqui. Eu tô até com medo, eu ia te perguntar. Algumas coisas eu tenho medo de perguntar. Posso contar? Pode, claro. Olha, já teve vezes que eu também atendo lá, daí eu abri a gaveta e tinha uns vibradores na gaveta. Que meu Deus, como é que isso veio parar aqui? Aí no fim encontrei de quem era, não, a pessoa jura que não. Ali na paciente. Não sei de quem era. Eu sei que até fiquei pensando, essa pessoa ficou... Isso foi antes da pandemia. Eu pensei... Hoje em dia tem câmera, é impossível acontecer um negócio. Como é que isso foi aparecer aqui, sabe? Deve ter guardado, assim, não sei. Pensou, não sei, cara. Ai, não sei. Tava no meu conta fechado, tipo, provavelmente a pessoa guardou ali pra atender, sei lá o que aconteceu, mas até esqueci agora o que eu ia falar demais, mas era... Não, e assim, tanta coisa. E como tu dá material, não tem muito desperdício. Como é que funciona? Se a pessoa tá desperdiçando muito, tu fala, E é bem difícil pra mim isso, porque pode cair naquela coisa da mesquinharia, né? Tipo, isso é muito difícil. Uhum. Ela tá não sei o quê. Eu, às vezes, quando eu vejo algo muito absurdo, eu já chego, se eu penso, tem que falar agora. Por exemplo, já vi gente pegar o adesivo e fazer uma piscininha.
Não dá pra vender adesivo. E eu dou adesivo bom, dou single bond, sabe? Meu Deus, Então, sim. eu peguei E essa pessoa... O adesivo é bem caro. E às vezes você só precisa molhar uma coisinha, não precisa nem pingar. E aí eu peguei essa pessoa e falei, olha, essa pessoa inclusive já sabe que o adesivo é caro, já ela teve que comprar depois pra pós dela e tal. Mas eu cheguei e falei, olha, não faz isso, não. Eu prefiro que tu use 2 microbrushes, tu molha 2 vezes se tu precisar de mais do que tu fazer isso. Luva também, tem gente... Tu acredita? Eu não sei como, mas tem gente que usa 6 luvas por atendimento. Deus, como Aí, mas como? Aí eu começo a ser chata, aí comprei sobreluva. Eu tento dar a alternativa, não dá sobreluva pra pessoa. Aí, quando eu vejo se a pessoa não aprende, eu chego e digo, tá, olha só, tu vai ter que comprar as tuas luvas. Não tô dando vazão no que tu gasta. Mas, claro, muita coisa passa. Sim, mas tu não fica também de olho em cada atendimento, né? É meio que uma coisa que tu vai vendo acontecer, assim. Eu vejo acontecer, assim, mas é difícil, assim, sabe? Às vezes. Mas, geral, eu sempre digo assim, olha, eu quero que tu cuide como se fosse teu. E vai acontecer 50% disso. Mas... Teve uma vez até que eu vi um naco de resina, assim, gordinho. Eu trouxe 350, tipo, resina. Agora eu tenho até comprado a forma, que é boa também. Acho que elas estão pedindo, Sim, mas assim. não são resinas muito boas, não? Muito boas, é. E aí eu vi o naco, e aí nesse dia eu tirei uma foto e botei e mandei pra um monte de gente. Se eu ver isso aqui de novo, vai ser só news. Gente, vai ser mais baratinho. Aí eu, sabe, eu acho que o tempo tem que dar uma surtadinha. Tem que dar uma surtada. Tem que dar uma surtadinha. É porque, exatamente, como são pessoas que estão começando e que também, assim, não tem noção de custo, às vezes tu não sabe o preço de... Às vezes não sabe o preço mesmo, né? Não sabe, Não sabe, tu não vai olhar na eu tenho real. que educar. Aí E é ótimo isso pra elas, sabe? Elas vão aprender, porque daí quando elas forem comprar pra elas, vai ser uma outra visão já de... E sabe o que eu acho uma coisa interessante também? Quando a gente tava aqui, logo que a gente chegou aqui no Instituto, lembra que um monte de pessoas... Algumas pessoas pediram pra gente alugar aqui, né? Sim. Sim, porque é lindo, maravilhoso. Tradicional, todo sangue. Não é a nossa visão. Por mais que tivesse mais parado, porque eu saí de um lugar pequeno, né? Pequenininho, E a gente né, veio pro maior. Então, assim, vai ficar mais parado até a gente captar mais pacientes, enfim, né? E que nem a gente falou, nossa ideia não é ter o instituto lotado. É ter realmente pacientes por hora. Enfim, é a nossa visão de negócio. Não tô dizendo que é certo ou que é errado, mas pra gente faz mais sentido. E a gente disse não desde o começo, assim, a gente falou, inclusive a gente começou a te indicar muito daí. Porque a nossa visão, não, são pessoas boas, que eu sei que são pessoas que cuidariam e tudo mais, mas a gente não tem estrutura, que eu digo, é isso aqui, pra tu alugar pra mais pessoas, tu tem que ter uma organização, né, Gabi? Sim. Uma organização de material, uma organização de tudo, assim, pra tu fazer um aluguel, não é tão Só simples dou conta porque foi orgânico. Sim. Se tivesse sido nada, talvez eu não fosse dar conta, sabe? Foi me acostumando e as coisas... Tu dá o instrumental também, presta o instrumental. Sim, Tem tudo isso. tá lá já, né? Daí vai serializando. Mas tem que ter uma organização diferente para aluguel, né? Porque esse controle de materiais, o controle do capeta, porque tudo isso é custo que gera por lugar, né? E a gente não tinha estrutura para isso, eu não queria botar uma pessoa para cuidar disso também. Eu também não queria cuidar disso, sabe? E também, o que as pessoas também estão dispostas a pagar, às vezes, por exemplo, eu não cobraria eu teria que cobrar por turno, porque eu não ia conseguir pensar num segundo negócio que nem tu pensou assim. E aí, para nós, alugar por valor de, às vezes, que ela pagaria, sei lá, R$200 pra gente não é a nossa hora clínica aqui, então não faria sentido alugar um turno inteiro, né, E tem gente ainda que vem... O bom é que, com o passar do tempo, a gente aprende a dizer não. Sim. E a gente aprende a manejar, né? Mas tem muita gente ainda que chega e pergunta, eu quero alugar um turno. Oi, tudo bom? Não atendo por turno. Não é por turno lá que funciona. Quem que te indicou? Ela te explicou como é que é? Já tem um jeito de falar, assim. Aí, se a pessoa diz, mas eu quero alugar um turno. Então eu tenho um consultório de um amigo, tenho um consultório de um amigo que eu passo pra ele, que ele nem quer que eu use os materiais dele, assim, sabe? Sim. Mas eu já caí nessa do turno, que a pessoa ia levar tudo, e a pessoa pegou um monte de coisa minha pra usar, sabe? Então não é um turno. Não é. E sim, tá tudo ali, eu não vou ficar enchendo de cadeado nas gavetas, sabe? Sim. E pega as coisas assim... Porque a gente esquece, é muito material. É muito material, exatamente. Então tu acha às vezes que tu tá levando tudo e realmente te falta uma coisa ali, sabe? Já aconteceu, acho que qualquer... E tu vai pegar, porque tu tá com o paciente ali, tu vai dar o atendimento que tu precisa. Exatamente. Só que depois também tu não vai pagar equivalente aquilo ali pra pessoa, né? Aquele material que tu usou. Até porque é difícil de precificar até, né? É muito difícil. Sabe? Aquilo ali, sabe? Então, tu precisa ter... Acho que tudo parece simples quando não é tu que tá fazendo. Eu sempre falo isso, né? Então, vamos supor que alguém escute aqui o podcast e falar, também vou fazer isso.
Pode fazer. Mas não é tão simples. A pessoa tem que dar uma Não é. estudar o mercado, estudar como vai acontecer, como que ela vai lidar com isso. Porque eu acho ainda que tu lida muito bem, eu acho que vai ficar mais nervosa. Essa coisa de desperdício, de alguém Mas estragar alguma coisa, isso vai me incomodar cuido demais, muito, sabe? Eu cuido muito, assim. E eu acho que por eu demonstrar... Agora tem câmera em tudo. E por eu demonstrar que eu posso ver ou que eu sei as coisas que tem e tudo, as pessoas tendem a cuidar. É aquela coisa, se tu mostra que tem cuidado, as pessoas cuidam. Então tu tá sempre lá, né, Gabi? Tá sempre Todo dia lá, quase todo dia. Todo dia. É É puxado, rotina, né? é um trabalho também. É um trabalho que me dá... Eu sempre digo, se eu não tiver nenhum paciente lá, o trabalho lá me leva 1h e meia por dia. Conferir gaveta, ver se precisa tirar lixo, ver se tá tudo certo, essas Sim. coisas assim. E essa fase que tu tá agora de querer delegar isso, é muito interessante, que isso falou muito naquele último livro que eu li, que é Independência Financeira, do Robert Kiyosaki, que é o mesmo do Pai Rico, Pai Pobre, o mesmo autor. Esse livro seria tipo, uma evolução, uma continuação do Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala sobre mais detalhes. Ele faz várias divisões, assim, quem é assalariado, quem é o profissional liberal e quem é empresário. Ele fala que o maior desafio, um dos maiores desafios é essa parte de tu delegar. Porque quando tu é o profissional que tu faz o procedimento e aquilo é a tua rotina, o teu dia a dia, tu acha que ninguém vai fazer melhor que tu aquilo. E na verdade tem muitas pessoas boas e que podem fazer aquilo até melhor do que tu. Então nesse caso tu treinar uma gerente, por exemplo, para conferir as coisas e tirar esse peso de ti, uma pessoa que se dedique só para isso, ela pode fazer até melhor do que tu faz, mesmo que o negócio não seja dela, se ela tiver um treinamento adequado que tu vai fornecer, enfim. Então essa evolução da etapa, eu acho que é o diferencial e o fundamental para tu deixar de ser só o profissional que faz e se tornar o empresário mesmo, é tu delegar e não é simplesmente chegar e falar, não, tu vai fazer isso, isso, isso. Tu vai dar um treinamento para a pessoa e vai conferir até tu ver que ela tá apta e capacitada a fazer aquilo e tu poder ir te afastando aos poucos, assim. Esse é o... E eu consigo ainda botar 2 pontos nisso. O primeiro é, eu poderia ainda capacitar mais os dentistas a fazerem um pouquinho mais do que eles já fazem. O dia que eu comecei a pedir para que eles passassem o mop no chão entre os atendimentos, parecia que eu tava pedindo assim, ninguém teve uma reação ruim. Mas eu parecia que eu não tinha o direito de pedir. Tem como depois que tu atender passar o mop, que é só tique-tique e passar o paninho. Pedi, melhorou muito a limpeza do chão. Então eu pensei, era só ter pedido. E as pessoas são capazes de passar o negócio no chão, É que sabe? tu precisa também desenvolver essa parte ainda mais. É que não é uma coisa que tu resolve fazer no outro dia, tu já é aquela pessoa que tu resolve fazer, né? Tipo assim, tu tem que trabalhar Eu faço, tá? Vou fazer mais rápido. E outra coisa também de... Eu ficava pensando, eu não vou pagar uma pessoa pra fazer essas coisas que eu faço bem rapidinho. E aí, hoje em dia, claro, faria diferença ainda, que é um custo ter um estagiário, por exemplo, ou uma pessoa pra ajudar, né? Mas eu já fico pensando, nesse tempo que eu não vou estar preocupada com isso, eu posso gerar mais? E daí, eu acho que eu cheguei nesse ponto, assim, de querer ter uma pessoa pra me ajudar, porque o tempo que eu tô ali, eu posso estar fazendo outra coisa. Com certeza, nossa. Mas foi tipo, Demorou pagar pra ganhar mais, mas, sabe? Sim. Foi um... Essa parte eu acho que é muito difícil, porque a gente tem uma sensação que a gente tá perdendo dinheiro, né? Mas na verdade, se tu pensar de uma forma estratégica, tu vai ganhar mais dinheiro justamente por delegar aquilo ali. E delegar, né, é uma coisa que a gente tem falado muito, não é uma coisa que tu vai lá e vai ensinar e tchau, vira as costas. Tu demora. Às vezes tu vai treinar uma pessoa, bom, tô ali ensinando, tu vê, passou 3 meses, tu vê que a pessoa não tem aquele perfil. Tu vai ter que treinar outra pessoa. Acontece, a gente tem que estar preparado pra isso, né? Aí tu vai treinar, às vezes até pra achar a pessoa certa, tu tem que passar pelas ruins pra tu entender quem tem o perfil daquilo ali. E delegar é isso, né? Só que às vezes a gente escuta falar em delegar, parece que tu vai só tirar assim, e também tu não pode botar tudo numa pessoa só, porque a pessoa às vezes também pode ficar muito cansada daquilo ali, tu tem que ter um equilíbrio pra tudo, né? Enfim, às vezes tu tá fazendo papel de 3 pessoas, não adianta tu dar os teus papéis pra uma pessoa só fazer, também ela vai ficar cansada. Mas delegar exige, assim, de tu ensinar, ter a paciência pra isso, porque às vezes que eu fazia muito que me hoje eu melhorei, tá? Mas deixa que eu faço que é mais rápido, sabe? Não pode fazer isso, tu tem que ter a paciência de ensinar e deixar a pessoa fazer pra aquele peso sair das tuas costas, assim, né? Era uma coisa que eu fazia muito, né? Não, eu vou fazer porque é mais rápido que tu ensinar ainda. É bem difícil. Eu acho que é mais difícil cobrar também a pessoa do que tu ensinou. É difícil, mas a gente tem estratégias na escola pra dentistas, a gente sabe. Vou fazer o curso. Eu vou fazer o curso. Gabi, a gente amou a tua presença. Tu é muito querida. Muito querida, obrigada muito por comunicativa. E,
vamos deixar teu arroba também pro pessoal te seguir, né? E ver quem quer harmonização facial, fazer harmonização facial no lugar da Uma sala. sala de harmonização. Tem a de odonto também, é só por enquanto, agora que eu tô tentando ajeitar todo mundo. Mas em seguida vai abrir com certeza. Até porque eu torço pra que todo mundo vá abrindo o seu também, né? Tem como tu também torce pra que os dentistas... Com certeza. Pra mudar a odontologia, né? Exato. E o meu arroba é aí, Gabi. Bem fácil, né? E aí, Gabi. E aí, Gabi. E aí, pode te chamar lá. Pode me chamar um Chico. Então tá, a gente tá muito feliz. Muito obrigada, tá? E volte mais vezes. Pode deixar. Obrigado pela presença, Gabi. Então, estamos terminando mais esse episódio do podcast. Então, foi um prazer conversar com a Gabi sobre o modelo de negócio dela. Então, a Manu também sempre fazendo colocações interessantes e contextualizando a questão especialmente da odontologia, comentando o teu modelo de negócio. E, em breve, novos episódios para a gente discutir mais sobre empreendedorismo na saúde, educação na saúde, inovação, que é um assunto que sempre nos interessou e segue nos interessando bastante. Ia dizer que em breve teremos médicos aqui também, né? Exato. E outros profissionais da saúde. E coloque aqui embaixo quem vocês querem que a gente traga aqui também, né? Que a gente vai estar trazendo. E aquela tua frase, empreender, Empreender é para todo mundo. mas não é para qualquer um. Até a próxima.